É um imenso prazer estar aqui, te receber. Você está no podcast, na mesa com o Pastor Fábio. Na verdade, esse canal aqui não é apenas um canal de podcast. Geralmente eu sempre trago convidados, sempre trago pessoas para poder estar somando com a gente através de aconselhamentos, direcionamentos, esclarecimentos sobre diversos assuntos, mas nós estamos imbuídos aí, envolvidos em muitas missões, né, correria, e de um tempo para cá nós estávamos até mesmo sem postar vídeo, mas nós estamos de volta aqui, querendo ser bênção para a sua vida, querendo ser canal de Deus para você. Amém? Mais uma vez eu repito, é um prazer te receber aqui, é um prazer você estar aqui no nosso canal. Eu já peço desde então para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, para que todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo, você venha ser notificado. Amém? Queridos, hoje eu tenho um assunto aqui, na verdade, um conselho para dar, não é uma via de regra, mas talvez irá te ajudar muito, ou talvez irá te fazer pensar sobre alguns posicionamentos, sobre alguns conceitos, né, sobre alguns direcionamentos. E o nosso papel aqui é ser bênção de Deus para a sua vida. Nós não temos aqui outro intuito a não ser um canal de Deus para você. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Silva, eu congrego no Ministério Shekinah, em São João. Os meus pastores são pastor Antônio Costa e missionária Ângela. Amém? Trago um braço deles para vocês. E você que mora aqui em Nova Iguaçu, né? Você vai ser muito bem-vindo. Os nossos cultos lá são às quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 19 horas, você e toda a sua família, seus amigos, enfim, vão ser muito bem-vindos. Vamos lá adorar a Deus. Queridos, você que tem aí um papel, você que tem um objeto escrevente, pega aí um papel, uma caneta, um lápis, para que você possa anotar aquilo que irá ser falado aqui, e o que for bom, que você possa colocar em prática. Amém? Antes da gente começar, deixa eu dar um gole aqui. Gole meu cafezinho. Para quem me conhece sabe que eu sou um amante de café, gosto muito de café, irmão. Se você quer me receber na sua casa, me deixar feliz, é você passar um café fresquinho. Amém? Você vai me ganhar pro resto da vida. Bom, o assunto que eu quero tratar hoje, né, o direcionamento que eu quero trazer hoje para sua vida é sobre 3 professores que irão passar na tua vida. Anote aí, 3 professores que irão passar pela sua vida. Os meus amigos aí, né, que já viram eu falar sobre isso, já tem mais ou menos a noção do que nós vamos abordar aqui, mas se você ainda não tem, anote aí, 3 professores que irão passar pela sua vida. Você sabe que a nossa vida, ela é dotada de escolhas, né? A todo momento nós temos que fazer escolhas. Não existe um momento na nossa vida em que nós não temos que decidir. Só que existem caminhos que pessoas já passaram por ela. Existem caminhos que não é preciso a gente como diz aí, né, dar a cara a tapa, né? Existem caminhos, querido, que um conselho, um direcionamento, na verdade, vai fazer com que a gente evite de sentir dores. A nossa vida, ela é dotada de decisões. Então, e são decisões que ninguém pode tomar por você. Às vezes são escolhas que ninguém pode tomar no seu lugar. Até porque você tem uma identidade. Até porque você tem as suas preferências, tem as suas vontades, tem os seus desejos.
E coisa ruim é quando as pessoas elas decidem por nós e decidem errado. Só que às vezes não, vale a pena você se assentar e ouvir a voz da experiência, ouvir um conselho e assim colocar na balança para ver se realmente vale a pena. Esses três professores que irão passar pela nossa vida, o primeiro, coloca aí, o primeiro professor. O primeiro professor, querido, nas suas aulas, geralmente existe uma baixa frequência, porque o primeiro professor se chama conselho. Já diziam os mais antigos, né? Um dito popular antigo, melhor dizendo, que se conselho fosse bom, a gente vendia. A gente vive numa era hoje, a gente vive num momento onde eu acredito que as pessoas deveriam ouvir mais conselhos. As pessoas deveriam dar ouvido à voz da experiência. Escute uma coisa, o conselho, ele não determina, mas o conselho, ele é o equilíbrio da balança na hora de tomar decisões. Quando você ouve um conselho, vale a pena aqui colocar em destaque que o conselho ele tem que ser seguido através de experiências. Ninguém pode te aconselhar sem que ela tenha pelo menos uma caminhada com base nos conselhos que vai liberar para a tua vida. Geralmente nessa frequência de aula desse professor chamado conselho é muito baixa. É por isso que existem grandes arrependimentos, existem mágoas que com o passar dos anos ainda não se fecharam porque simplesmente não ouviu conselhos. E geralmente os primeiros conselhos que nós ouvimos são os conselhos dos nossos pais. Eu fui criado apenas pela minha mãe, né? Eu não fui criado pelo meu pai, fui criado pela minha mãe e meu irmão ocupou esse papel de pai mais velho, porque meu irmão é mais velho, meu irmão tem 40 anos, eu tenho 33 e a nossa mãe. Mas geralmente os primeiros conselhos, ele vem dos pais, né? Então que você possa dar ouvido a mais para os seus pais, coloque na balança, né, como contraponto das suas convicções, para que você possa tomar uma decisão sadia. O terceiro professor, ou melhor, o segundo professor, o primeiro foi conselho, o segundo professor se chama exemplo. Você conhece alguém que já disse assim, mas comigo vai ser diferente? Não, porque comigo o buraco é mais embaixo. Porque comigo não escreveu, não leu. Você conhece alguém assim? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Ou falar dessa forma? Né? Esse professor chamado exemplo, ele tem uma dura experiência em caminhos, aonde ele se coloca como porteiro para aquele que deseja entrar por esses caminhos, dizendo, olha, talvez seja bom você rever os teus conceitos, porque eu já fui por aí e não valeu a pena. Eu tenho 33 anos de idade, como eu já disse aqui, e eu já tomei muitas decisões erradas na minha vida. Porque a pessoa teimosa, né, como eu, mas eu já ouvi isso diversas vezes. Aquela velha frase que a gente não quer ouvir. Eu te avisei. Não precisava você ter passado por isso, não precisava você estar sentindo isso, não precisava você
está sofrendo nessa situação, porque a gente decide não seguir exemplos. E quando eu falo de seguir exemplos, eu falo de seguir exemplos bons. Não é exemplos que vai degrinir a sua imagem, não é exemplos que vai ser antiéticos, não são exemplos que vai colocar em jogo a sua segurança como cidadão, enfim, como pai de família, como provedor da sua casa, mas siga exemplos bons, siga exemplos de pessoas que deram certo, por mais que no passado elas deram errado, né? Mas se passou a dar certo, vale a pena você sentar para ouvir os conselhos e para poder seguir os mesmos passos, né? Atente mais para os bons exemplos. Atente mais para essa aula desse professor que tanto se machucou pelos caminhos da vida, né? De decisões tomadas precipitadamente, mas aprove o Senhor lhe conceder essa oportunidade de estar aqui ouvindo essas palavras, esses direcionamentos, para que você possa não ter um passado tão doloroso, porque agora é o seu presente. Mas depois que você, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, vai se tornar passado. E tudo isso vai pesar conforme as tuas decisões. O que vale agora, ou melhor, o momento, eu costumo dizer isso, né? Que o momento mais importante da nossa vida é o presente, né? E o que você vai ser no futuro é com base naquilo que você planta hoje, nas decisões que você toma hoje. Então, ouve conselhos e segue exemplos bons, exemplos sadios. Você que é pai, você que é mãe, né? Ou você que vai se tornar um pai, você que vai se tornar uma mãe, grava bem isso. Os teus filhos vão ser aquilo que você transmite, porque são os primeiros conselhos, né? Os exemplos, o exemplo que ele tem é através de você, e são os primeiros exemplos, é dentro da sua casa. Então, seja um bom exemplo, siga bons exemplos, para que você não se arrependa, perdoe, e você não plante também no coração dos seus filhos, ou de um amigo, ou de quem ouve você, também arrependimentos. Agora, um terceiro professor, terceiro e último, geralmente é um professor que a maioria das pessoas decidem frequentar a sua aula, né? A maioria das pessoas decidem frequentar a sua aula. Vou até beber um café para ficar em paz. É um professor chamado Vida. O professor chamado Vida, ele tem algo peculiar, algo que o identifica. É que o professor Vida, ele é cego, surdo. Eu peguei costume de fazer anotação, irmão, só Jesus. O professor chamado Vida, ele é cego, surdo e mudo. Como é que ele ensina, pastor Fábio? Através de prática. Você entra sem enxergar, você entra sem ouvir conselhos e você entra sem ouvir um direcionamento. Deixa eu falar algo para você aqui de muita importância para a sua vida. Aquele que não ouve conselho, aquele que não segue bons exemplos, este certamente vai aprender com a vida. As minhas palavras aqui para você, nesse momento, é apenas para que você chore o menos possível, ou colha, ou experimente do mínimo do amargo, porque, verdade seja dita, não existe alguém que vai deixar de sentir um amargo na vida.
Não existe alguém que vai deixar de sentir dor na vida. Não existe alguém que não vai ter arrependimentos na vida. Você lembra da oração de Jabes? Jabes, ele foi alguém muito rejeitado na sua geração. E a sua mãe lhe deu o nome Jabes porque com dor o deu à luz. Jabes é alguém conhecido por dor, lamento. Jabes é aquele tipo de pessoa que tudo que planta não colhe. Parece que até é contra, né, ao princípio da semeadura. Mas tudo que Jabes tem como expectativa de que vai dar certo, de que vai dar bom, ele é frustrado. Jabes é o tipo de pessoas que não tem amigo. Jabes é o tipo de pessoa, enfim, que passa pelas maiores frustrações, externa e internamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a oração de Jabes, ela me fez pensar um tempo. Porque Jabes está orando com muita dor, uma oração sincera, porém de um menino. Ele está dizendo, Deus, que do mal eu não venha a ser afligido. Não tem ninguém que ele não passe por dificuldade, que a sua alma não venha ficar abalada, que ele não venha ter os seus momentos de tristeza. Não tem ninguém. Só que quando você deixa de ouvir conselhos e deixa de seguir exemplos, quem vai te ensinar é a vida. E sabendo que você vai ter frustrações, quando você não ouve conselho e quando você não segue bons exemplos, você tem frustrações dobrada. Então, meu conselho para você é que você venha ouvir mais e que você venha seguir mais exemplos bons, para que a vida não te ensine de uma forma mais dura. Todo mundo que já tem uma bagagem, uma experiência, passou por caminhos que você está vindo trilhar agora. Pede conselhos. Procure pessoas que decidiram e foram bem-sucedidas, para que você possa seguir bons exemplos, para que você possa fugir dessa aula desse professor tão duro chamado vida. A pior coisa é você aprender com a vida, porque você é surpreendido a todo momento. Só que sem experiência, você é surpreendido sem conselho, você é surpreendido sem uma palavra, é simplesmente uma prova aplicada sem que você tenha uma base para ser bem-sucedido. Que a vida não possa te ensinar, mas que você possa aprender através de conselhos e que você possa aprender e ser bem-sucedido seguindo bons exemplos. Amém? Eu quero deixar para você aqui essa reflexão, esse direcionamento, e eu desejo toda a felicidade do mundo para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, e que em Cristo Jesus você venha ser mais, ou melhor, você já é mais do que vencedor. Mais uma